Aparecendo aí, gravou. Então, graça e paz a todos e a todas. Nós estamos para mais uma aula do CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Eu sou o professor, coordenador do curso, Gilberto Rebouças. Nós estamos estudando escatologia literária, que abrange os livros de Daniel e Apocalipse. E hoje nós vamos continuar no estudo desse fascinante livro do Apocalipse. Que Deus nos ajude a entendermos a sua palavra. Nós paramos aqui. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carnes de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Senhor nosso Deus e Pai, nós agora nos colocamos diante da Tua presença para pedir a Tua bênção, para pedir a Tua graça, para pedir a Tua unção em nossas vidas, Pai. Sê conosco, em nome de Jesus, o Teu Filho, muito amado e querido. Amém. João, agora, nós estamos caminhando para o desfecho final. Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos João numa ilha, Patmos, e ali as igrejas da Ásia estão perseguidas. Os cristãos da Ásia, eles estão sofrendo uma profunda, uma intensa perseguição. E Jesus aparece a João. A igreja está humanamente sem uma liderança, os apóstolos estão mortos, deles restou João e esse está velho e preso. E aí o que acontece? João tem uma visão, na verdade tem 4 visões, e, boa noite, Alan, Deus te abençoe. Ele vai agora ter essas 4 visões na ilha de Patmos e começa com o Cristo ressurreto, glorioso, ressuscitado, que caminha com a sua igreja. E esse é um livro do consolo. E aí, João, ele tem uma ordem, ele recebe uma ordem para escrever às igrejas da Ásia. Então, nós não podemos perder de vista, sair do foco, de que os endereçados deste livro são as igrejas da Ásia, as igrejas que estão debaixo de perseguição. Jesus não está escrevendo a judeus, está escrevendo a sua igreja, perseguida por Domiciano, o imperador da época. Então, nós vimos que ele escreve a sua igreja, ele exorta, ele orienta, e aí ele chega, e João tem a segunda visão, que é a visão onde ele é levado ao céu. E aí ele vê Deus como Criador, e no capítulo 5 como o Redentor.
Aí no capítulo 6, ele começa a ver o juízo de Deus. E esse juízo de Deus são 7 selos que vão se desdobrando. O 7º selo se transforma em 7 trombetas. A 7ª trombeta vai se transformar em 7 taças da ira, para consumar a ira. E em meio às pragas que Deus está mandando, há as paradas, os interlúdios, que é próprio do Apocalipse, para mostrar que Deus se preocupa com o seu povo, para mostrar coisas que vão acontecer ainda, que não estavam acontecendo nos dias de João, para consolar o seu povo. E aí, nós chegamos aos capítulos 17 e 18, que vão falar da grande Babilônia, a Roma pagã, com seus imperadores. E nós vimos que essa Roma pagã, ela tem 2 capítulos, e ela vai cair. E nós vamos ver agora o retorno de Jesus Cristo. A vinda do cavaleiro, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí nós vamos ver 2 capítulos que falam da Nova Jerusalém, do novo Estado. Então, entre o capítulo 20, nós vamos ver uma espécie de mudança de slide. Até o capítulo 20, nós vamos ver o triunfo, o juízo, as últimas ações do diabo, o fim da era presente. E aí, de repente, João muda o slide, começa uma nova cena, e nós vamos agora não mais lembrar de Satanás, nem de nenhum mal, mas nós vamos ver a Nova Jerusalém, a cidade santa, onde toda lágrima será enxugada, onde toda dor haverá passado. Então nós estamos caminhando para o fim do estudo do Apocalipse. E na aula de hoje eu pretendo que a gente possa ver essas últimas ações do diabo e as intervenções e vitória de Deus e do seu Cordeiro. Então agora, Deus tem bom humor. O que eu acho maravilhoso é que Deus é bem-humorado. Tem um salmo que diz assim: Deus caçoa deles. Deus não é um Deus que anda com os dedos nos olhos, carrancudo, sisudo, mas é um Deus que faz também ironia. E aqui é uma delas. Tem a ceia das bodas do Cordeiro. E agora tem a ceia que Deus preparou, que não é a ceia das bodas, que não é a ceia daqueles que vão celebrar, festejar, mas é a ceia daqueles que resistiram a Deus, foram impenitentes, peitaram a Deus, afrontaram a Deus e vão se tornar cadáveres
insepultos, cadáveres que não vão ter um sepultamento decente, algo que era tremendo, era de suma importância nos dias da Bíblia. E Deus vai oferecer as aves. E o que é mais assim é que Deus vai oferecer um banquete às aves de rapina, que eram consideradas imundas. É como se Deus estivesse dizendo: o que é imundo vai ser comido, vai ser devorado pelo imundo. E aí diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol. Agora esse anjo tem uma tamanha glória que ele aparece no céu e é como se ele estivesse no meio do sol. E clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Ou seja, agora vai haver o que se chama Batalha do Armagedon. E aí muita gente vai morrer. Gente que afrontou a Deus, gente que se tornou endurecida, gente que vai para tentar destruir os santos. E aí Deus, em seu humor, diz: olha, eu vou oferecer uma ceia, uma grande ceia. Vai haver tanto cadáver que esses cadáveres não vão ser sepultados, o que era terrível, como eu já disse. Antigamente você criava um filho, se você não tivesse filhos, como o caso de Abraão, que tinha lá o Eliezer. A tarefa principal daquela pessoa adotada era providenciar um sepultamento digno, porque era considerado uma maldição não ser sepultado. E aí esses aqui não apenas não serão sepultados, como serão devorados por aves de rapina, como o abutre, a águia, o corvo. Né? Todo tipo de ave agora está sendo chamada para um banquete. Aí, agora fala da universalidade da ceia. Já que Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas, ele diz assim: para que, com a finalidade de comais carnes de reis, carnes de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos. Todos aqui é uma relação aos ímpios, quer livres, quer escravos. Tanto aqueles que tinham tudo, quanto aqueles que não tinham nada. Mas que, em seu não ter nada, não se voltaram para aquele que tem tudo. Tanto pequenos como grandes. Aqui não fala da estatura física, mas da importância dentro da sociedade. E aí Deus convida as aves para comer, para devorar o cadáver deste tipo de gente. Pessoal, vamos fazer agora aqui um acordo. Quando vocês quiserem fazer uma parte ou perguntar, então vocês ligam o microfone e falam, correto? Ok, pastor. Certo, pastor. Porque assim, pessoal, tem gente que assim, eu tô já não aguentando mais esse negócio em todos os seminários onde eu vou dar aula.
não é só com vocês. As pessoas dizem assim, professor, eu não queria interromper a aula. Eu acho que as pessoas ainda não têm noção do que seja uma aula. Se você recebe a minha ementa, na ementa que eu mando, tem assim, o modelo da aula, a metodologia, e lá tem interação aluno-professor, professor-aluno. Então, uma aula não é um monólogo. Uma aula não é uma pessoa falando e todo mundo de cabeça baixa, só escutando. Uma aula é algo interativo, é algo onde você faz perguntas, é algo onde você tira dúvidas, é algo onde você coloca seu ponto de vista. É algo onde sua pergunta não atrapalha. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor, deu sim. Então, Sim, pastor. vamos lá. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então agora nós estamos vendo que a besta ela se opõe, aliada aos reis da terra, aquele que vem. Então, nos dias de João, a besta, Roma, o imperador ou os imperadores, eles pelejavam contra Cristo. Como? Pelejando contra a sua igreja. Jesus disse a Paulo, Paulo, porque me persegues? E Paulo disse, Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Paulo estava perseguindo a igreja. Então, quando a besta, o imperador, e no futuro, o anticristo, se levanta contra a igreja do Senhor, é contra o Senhor que eles estão para guerrear. Eles estão afrontando. Então, perseguir a igreja é mexer com aquele que vem dos céus, montado num cavalo branco. Ele diz assim, para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Então, naquela época, os romanos se levantavam e os países vassalos obedeciam suas ordens. Mas agora aqui, nós vamos ver no futuro. É algo assim, sem juízo. É que os homens estarão tão afastados de Deus que, ao verem Jesus vindo com poder e grande glória, ainda levantar-se-ão contra ele, sabendo que não tem a menor chance de vencerem, mas estarão preparados para resistir. A ideia é como se Jesus viesse, e Jesus vem mesmo para governar o planeta Terra, para dizer ao homem, a tua hora acabou, o tempo passou, e os homens, liderados pela besta, pelo anticristo, se armam e dizem, é como se dissessem, aqui não entra, aqui não reinas. E é por isso que vão morrer. E aí diz assim, o engraçado é que a gente pensa o seguinte, Jesus vem do céu com os seus anjos,
E o que a gente esperava no versículo 20 era uma batalha, uma peleja, uma grande guerra daquelas que acontecem nos filmes. Mas o que acontece não é uma guerra, não é uma batalha. Diz assim, mas a besta foi aprisionada. Aquela besta, aquele anticristo que achava que era páreo para o Filho de Deus vindo dos céus, com os seus exércitos, ele foi aprisionado. E com ela o falso profeta. Não só a besta. Não só Roma foi vencido, não só os imperadores, mas aqueles que incentivavam o culto ao imperador. E no futuro, não só o anticristo, mas um líder religioso mundial. E diz assim, o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. E que essa aqui era o propagandista, o pregador do evangelho famigerado da besta. E provavelmente eles falavam na antiguidade da glória de pertencer ao Império Romano. Das bênçãos de ser um cidadão romano e de ter o César, o Domiciano, como Senhor e Deus, como divino. E com isso ele enganou muita gente, seduziu muita gente, gente que quer ser seduzida. Gente que é gananciosa, gente que quer o aqui e o agora. Aí ele diz assim, e eles receberam a marca. Eles aceitaram o César como divino, em troca daquilo que o Império Romano podia dar. E o pior é que as pessoas não aprenderam. Nós estamos numa humanidade que está no mesmo caminho. Que quando o anticristo se manifestar e fizer as promessas, eles aceitarão de bom grado. Por isso que nós vivemos no relativismo, não tem absolutos. Mas no Novo Testamento, e principalmente no Apocalipse, não tem relativismo. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou adora o cordeiro ou adora a besta. Mas hoje nós estamos no relativismo. Estou dizendo, não vou me converter agora. Eles estão esperando quem dá mais. E muita gente está na igreja procurando um Cristo que dá mais. Qual é a igreja que está mostrando aí o Cristo que dá mais? É para lá que eu vou. E aí ele diz assim, e eram os adoradores da sua imagem. Então esses foram seduzidos, esses sucumbiram diante do famigerado evangelho da besta. E aí diz agora, os dois foram lançados vivos. A ideia aqui é de consciência. E a gente lembra lá do Antigo Testamento de Datã, Corá e Abirão, onde a terra se abriu e eles foram vivos para o Sheol. E foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. As coisas estão chegando ao fim. Agora, os dois
a besta, o falso profeta, já estão no lugar de punição eterna. Já estão dentro do inferno. Não houve uma peleja. Houve uma prisão. E agora os dois estão no lago de fogo, que é o fim da linha. E o pior, eles não estão aniquilados, como alguns pregam. Eles foram para lá vivos, conscientes, sabendo que o tormento lá não é um tormento físico. O tormento do lago de fogo é o tormento de saber que vai se viver sem Deus por toda a eternidade. É saber que podia ter ido para a ceia das bodas do Cordeiro, mas serviu de ceia. Podia ceiar e não ser a ceia. E aí diz assim, os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. Como é interessante o livro do Apocalipse. Ele é o culminar do Gênesis. No Gênesis, Deus falou e as coisas vieram à existência. No Gênesis, Deus soprou e a vida entrou naquele ser inanimado de barro. Mas agora, aquela mesma palavra que dá vida é a palavra que tira. E diz, o restante dos ímpios foram mortos pela palavra que sai da sua boca, pela espada. O evangelho é o evangelho que salva os que creem, mas que condena os que não creem. E diz, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Eles agora são um banquete. Eles não participam do banquete. Eles são a comida. E aí agora nós vamos para o capítulo 20. Esse capítulo é um capítulo de transição. Ele marca o final da presente era para entrar na era vindoura. E aí diz assim, então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. João escrevendo às igrejas da Ásia, ele diz, olha pessoal, eu vi descer do céu um anjo, e ele tinha na mão uma chave. Lembre-se que lá atrás nós já vimos que foi dado a um anjo o poder de abrir a chave para abrir o abismo. Mas essa chave foi cedida. Era uma liberdade temporária, autorização, com prazo, com hora e data marcada para devolução. E agora essa chave do abismo está nas mãos do real dono, Deus. E aí ele manda um dos seus servos para abrir. Ele diz assim, então vi descer um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. A ideia aqui é de um carcereiro.
é de um anjo carcereiro que toma conta de um cárcere e ele vem com aquelas correntes na mão e aquela chave. Naquela época, hoje, se a gente fosse contextualizar, diríamos algemas, mas naquela época não, eram aquelas correntes terríveis que eram colocadas nas paredes de pedra e que as pessoas eram algemadas, um braço para um lado, um braço para outro, uma perna para um lado, uma perna para outro, e a pessoa ficava completamente imóvel. E aí ele disse, eu vi um anjo com uma chave e uma grande corrente. É claro que a gente não pode entender isso aqui literalmente. Significa que esse anjo tem poder. E aí o que esse anjo vem fazer? E ele segurou o dragão. O último, o que ainda restava. Vejam, o fim chegou. Como disse Billy Graham, o diabo não vai vencer. Ele disse, eu li o livro, e no final ele não vence. E diz assim, ele segurou o dragão. Aí, para não deixar dúvida, ele diz assim, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Agora, a besta já está no abismo, no lago de fogo. O anticristo está no lago de fogo. E o diabo está preso. Tudo isso com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente vai para o preterismo, se diz o seguinte, que Jesus veio a primeira vez e ele entrou na casa do valente, amarrou o valente e tirou seus bens. Começou a libertar, curar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios e dizer chegado o reino dos céus. Então, o preterista, ele diz, olha, isso aqui começou a acontecer desde a primeira vinda de Jesus Cristo. E como nós vamos ver as diferentes interpretações do milênio, dos 1000 anos. Então, o diabo agora está preso. Não definitivamente, mas está preso. Então, com a vinda de Jesus, o falso Cristo, o falso profeta, o falso evangelho e a falsa divindade satânica começam a receber, os dois já começam a receber, já recebem a besta e o falso profeta, já estão liquidados. Falta o chefe deles. E agora ele é preso. E há uma grande discussão sobre essa questão da prisão do diabo. Por 1000 anos. Que é o que eu vou tentar aqui. E se você tiver alguma dúvida, pergunte. Isso nós vamos ver mais detalhadamente em escatologia teológica, quando a gente vai falando do milênio. Mas aqui eu vou dar uma entrada. A palavra 1000 em grego é kilia, quer dizer 1000. Então a questão, e as pessoas que defendem o milênio são chamados de quiliastas, porque creem nos 1000 anos. A questão é saber, e a palavra milênio veio do latim, milênio. Então nós temos dois termos, mille,
anos, 1000 anos, e o termo quiliasmas, né, que quer dizer também milênio. Então, nós temos 3 visões com relação a isso. Né? Eu vou colocar aqui no gráfico o que eu fiz para ficar mais fácil de explicar. Então, nós temos aqui o milênio. Então, existe a corrente pré-milenista, que diz que Jesus vem antes do milênio. Como está aqui, e que Jesus vai reinar na Terra durante 1000 anos com a sua igreja. E nesse tempo, Satanás estará preso. Então, vem antes, Jesus vem antes do milênio, chamado de pré-milenismo. Existe um outro grupo que diz, não, Jesus vem depois do milênio, chamado de pós-milenismo. Eles dizem, e nós vamos ver isso em escatologia teológica, eles dizem que o reino dos céus é semelhante a uma semente que foi plantada na terra e se tornou uma grande hortaliça. E as aves do céu vieram fazer seus ninhos e os animais habitar a sua sombra. E aí eles dizem que o reino de Deus, que começou lá em Jesus, vai crescer, de tal maneira que vai tomar toda a terra. Que vai governar, que a igreja vai governar o mundo. E aí, quando a igreja tiver colocado todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus, Jesus virá para reinar. Foi essa visão que fez da igreja uma igreja política. A Igreja Católica adotou logo cedo a visão pós-milenista. Então, eles sempre acreditaram que a igreja tinha que ser rainha, não só do céu, mas também da terra. Tinha que governar a terra. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, a primeira e principalmente a segunda, o pós-milenismo foi enfraquecido. E aí tem o amilenismo. A é o alfa privativo. O A é um prefixo que quer dizer não. Então, o amilenismo, hoje defendido por muitos, que nós podemos dizer que ficaram pré-milenistas e amilenistas. Nossos amados irmãos presbiterianos são amilenistas. E o que ensina o amilenismo? Que não devemos esperar um milênio de 1000 anos de paz, de Jesus reinando em Jerusalém, das nações trazendo oferta. Mas que o milênio, na verdade, segundo eles, não é um tempo de 1000 anos. Eles dizem, olha, o Apocalipse é um livro simbólico. Então, eles dizem que o milênio começou com a vinda de Jesus. Jesus veio, amarrou o valente. Colocou limites no diabo. Entregou o reino à sua igreja. E esse milênio não é literal, mas espiritual.
Então, eles não negam que haja um milênio, eles negam que haja um milênio literal. E eles dizem que não é de 1000 anos, mas começou com a primeira vinda de Jesus e vai terminar com a segunda vinda de Jesus. Então, nós temos pré-milenista, Jesus vem e vai estabelecer o milênio e vai governar toda a Terra. O pós-milenismo, a igreja vai crescer, a igreja vai dominar, Jesus está esperando, a igreja vai comandar as nações do mundo. Quando a igreja tiver colocado todos debaixo do seu governo, então Jesus virá. E o amilenismo diz, olha, nada disso. Vocês interpretaram literal que era espiritual. Eles dizem, na verdade, o milênio começou quando Jesus veio. E quando ele disse, ninguém pode entrar na casa do valente, a não ser aquele que seja mais valente do que ele. E quando entra, o maniata, o amarra, e uma vez amarrado, tira tudo que ele tem. Então, segundo eles, o milênio começou quando Jesus veio. Quando da vinda de Jesus o diabo foi amarrado, e nós estamos vivendo no milênio. E esse milênio vai até a segunda vinda de Jesus Cristo. E a igreja reina. Nós somos um reino de sacerdotes. Não literal, mas espiritual. Deu para entender, pessoal? Perfeitamente, pastor. Amém. Os outros, ainda tem gente aí, além da Rafinha? Sim, pastor. Eu respondo, pessoal, pelo amor de Deus. Entendi, pastor. Qual é a resposta? Entendi. Amém. Entendi, pastor. Não. Então, o que é o pré-milenismo? Então, o que é o pré... Então, por que vocês costumam para dizer? O que é o pré-milenismo? O que é o pré-milenismo? Que Cristo vem a primeira vez e vai reinar por 1000 anos com a sua igreja. Ele vem a segunda vez. Segunda vez. A segunda, porque eu estou aqui. E o que é o pós-milenismo, pessoal? Um abraço, Vinícius. Abraço. O que é o pós-milenismo, pessoal? É engraçado. Vocês disseram que tinham entendido. Aí eu pergunto, os entendidos desapareceram. Pastor, o pós-milenismo, a igreja vai dominar, né, com a pregação do evangelho, vai dominar as nações, e quando tiver tudo dominado pela igreja, aí Jesus viria. Isso. Então é por isso que nós temos aí no pós-milenismo uma visão política. A igreja precisa estabelecer um governo político, né? Eleger um presidente crente. O mundo inteiro precisa eleger presidente crente, governadores crentes, os crentes têm que estar atuando e a igreja tem que mandar. Essa visão foi que fez da Igreja Católica perseguir a todo mundo. Essa visão, infelizmente, ainda hoje está dentro da Igreja Evangélica. E muita gente nem sequer sabe. E o que é amilenismo, pessoal? Pastor, é o que os presbiterianos creem? É isso. Né? Não só os presbiterianos, mas eles são os que defendem, assim, enquanto igreja, né? Uhum.
Que eles creem que o milênio começou desde a vinda de Cristo, não é isso? Isso. E vai terminar quando? Na volta Na segunda. da vinda. Então, eles dizem que esse milênio é espiritual. Não é literal, né, pastor? Não é um tempo literal, mas espiritual, Então, né? justamente, eles dizem, ó, pessoal, eles dizem, não dá para interpretar os 1000 anos de forma literal, porque senão nós teríamos que interpretar de forma literal os gafanhotos, com rosto de mulher, com chifre, com cauda. Então, eles dizem, se você vai interpretar o Apocalipse, tem que interpretar de uma forma que não seja literal. Então, por isso, eles são amilenistas. Eles creem no milênio, mas o milênio que não dura 1000 anos, e um milênio que já começou. Então, agora que vocês já estão por dentro, Satanás é preso para não mais enganar as nações. Veja que a grande arma do diabo é o engano. E o grande problema da igreja é o ensino. Como isso me dói? É ver tão pouca gente como vocês que quer estudar. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. O anjo prendeu. O diabo não conseguiu fugir. Não lutou contra o anjo. Mas o anjo o prendeu e pôs selo. Naquela época, quando o romano queria que algo fosse inviolável, ele colocava um selo. Então, aqui quer dizer que o diabo está preso, assim como colocaram lá na tumba de Jesus, fecharam a pedra e colocaram o selo do imperador. Agora aqui o diabo está preso no abismo, que ainda não é o inferno. Está preso no abismo, selado, a porta está fechada. A ideia é que não pode sair, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Então, o grande trabalho do diabo é enganar. Aí diz assim, depois disso, depois de 1000 anos, se a gente adotar a interpretação pré-milenista, ou pós, ou depois de 1000 anos espirituais, como diz o amilenismo, na sua segunda vinda, o fato, uma coisa a gente pode declarar, é que o final do milênio, seja ele de 1000 anos, ou seja ele o espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda, é que Jesus vai voltar e vai pôr fim à farra de Satanás. Depois disso, é necessário que seja solto por pouco tempo. Depois desse tempo, depois desses 1000 anos, que Satanás passou preso, ele vai ser solto. E aqui a voz passiva. Ele está sofrendo uma ação. Diz assim, é necessário que ele seja solto. A ideia é mais ou menos assim, se for na visão pré-milenista, Jesus está governando a Terra. Todo mundo, todas as pessoas de mar a mar, a palavra de Deus encheu a terra como as águas cobrem o mar, a culto.
O tentador está preso, ninguém pode dizer que foi tentado. Ninguém pode colocar a culpa no diabo. Mas Deus vai permitir que o diabo seja solto. E se for de acordo com a visão amilenista, quando a pessoa ela está vivendo nos caminhos do Senhor, ela tem força para resistir. Mas, segundo os amilenistas, muita gente está dentro da igreja. É religioso. E está protegido por aquele ambiente maravilhoso, por aquela ausência de proposta do capeta tão intensiva. Está rodeado de pessoas abençoadas. Tem Bíblia, tem culto, tem gente orando por eles. Estão muitas vezes pregando, louvando, fazendo coisas, atividades. Mas aí vem um período de prova, de novo, o último. Aí diz que haja o 4. Aí diz assim, que também, além de ver, por um lado ele diz assim, eu vi o diabo sendo solto, que é necessário que ele seja. Mas ele disse, eu também vi tronos. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Jesus disse, olha, pessoal, vocês que me seguem, quando na minha vinda, eu me assentar no meu trono, vós vos assentareis sobre 12 tronos. Aí ele diz assim, vi ainda as almas dos decapitados. Ele diz, eu vi as almas daqueles que foram decapitados. Essa palavra decapitado aqui é aquelas pessoas. São aquelas pessoas que foram cortadas a cabeça, não com uma espada, mas um machado, aquele machado. Se você já assistiu o filme antigo, né? Se você assistiu o filme com Mel Gibson, tem um filme dele, muitos filmes onde tem aquele machado enorme, principalmente quando você vê os barcos. Então as pessoas eram colocadas em cima de um cepo a cabeça, e vinha o carrasco com um grande machado e separava a cabeça do corpo. E João diz assim, porque o que o Apocalipse está dizendo? Olha, o Império Romano, comandado e inspirado pelo diabo, tentou de todas as maneiras acabar com a fé em Deus e no seu Cristo. Arrancar as pessoas da fé, afastá-las de Deus, deixá-las até dentro da igreja. Como nós vimos, turma de Balaão, Jezabel, seus filhos, né? Os falsos apóstolos. Mas o que ele não queria é que estivesse perto de Deus. Aí diz assim, vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. A palavra testemunho vem de Marte, é de martiria, de onde vem a palavra Marte. Bem como por causa da palavra de Deus. Eles testemunharam com suas vidas e não cessaram de pregar a palavra de Deus, mesmo que isso custasse, como custou, um preço muito alto.
tanto quantos não adoraram a besta. Não se dobraram diante da imagem do imperador. Não se dobraram diante da pressão financeira. E diz assim, nem tampouco a sua imagem. E não receberam a sua marca. Então resistiram à besta, resistiram à imagem da besta e resistiram à marca. Não adoraram, não receberam os benefícios, o Bolsa Inferno daquela época. Eles não receberam a marca na sua fronte e na mão. E aí diz assim, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E viveram e reinaram. Então, ele deixa Satanás de lado. Ele diz, ó, o capeta está preso, foi solto. Mas aí João volta-se agora e diz, olha, eu vi outra coisa. Eu vi, aí a questão é, João está vendo dois grupos, um grupo dos mártires e um grupo dos vivos. João está vendo três grupos. Um grupo dos santos, que vão reinar, um grupo de mártires e um terceiro grupo. E aí os estudiosos dizem que aqueles que são mais profundos, eles dizem que, na verdade, é um grupo só. São os remidos, quer tenham sido mortos por um carrasco com um machado na mão, ou tenham morrido de causas naturais, mas que foram perseguidos pela besta, pelo falso profeta, pelo mundo, e pessoas que não aceitaram o sinal da besta, não aceitaram prestar culto a um imperador, não quiseram o certificado que abria todas as portas, inclusive a do inferno, preferiram o sofrimento, mantiveram-se leais e fiéis a Deus, e por isso foram mortos. E aí diz, já que eles morreram e viveram, Paulo disse, se morrermos com ele viveremos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, segundo a visão pré-milenista, o milênio é futuro e nós vamos ressuscitar e vai iniciar o milênio. Jesus voltará. Nós vamos ressuscitar e vamos reinar com Cristo. Segundo a visão amilenista, e agora você vai ter condição de compreender, de dialogar, não vai ter mais uma visão limitada. Segundo os amilenistas, que aqui é onde está o X da questão, viveram se essa ressurreição ela é espiritual ou literal. O X da questão é como a gente interpreta esse viveram. Se essa ressurreição é espiritual ou se essa ressurreição é literal. Então, aqueles que são pré-milenistas dizem é literal. Então, as pessoas vão ressuscitar, vão sair das suas tumbas, vão receber um corpo glorioso e vão reinar com Jesus Cristo. Os amilenistas dizem não. Esta ressurreição, a primeira ressurreição, é uma ressurreição
espiritual acontece por ocasião do nosso novo nascimento, em que o Espírito Santo veio fazer residência em nós, e nós nos tornamos o templo de Deus e a habitação do Espírito Santo. E eles dizem, e aí, desde esse tempo em diante, nós estamos nas regiões celestiais, assentados com Cristo, nas regiões celestiais. Então, eles dizem que nós estamos reinando com Cristo espiritualmente, que nós estávamos mortos, como Paulo diz, nos nossos delitos e pecados. Cristo nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele. E eles dizem que viveram aqui assim, espiritual, e reinaram com Ele, ou seja, até a sua segunda vinda, nós estamos com Ele nas regiões celestiais. Deu para entender as duas interpretações, pessoal? Sim, pastor. Uma é Sim. literal e outra é espiritual. Pronto, olha aí a Rafinha, viu? A Rafinha é tocha. Quem mais? Oh, meu Jesus. Sim, entendemos aí, pastor. Aqui, ó. O grande problema é esse verbo aqui. Exeção. Exeção. É o verbo viver. Está no aorista. Então, aquilo que eu já expliquei para vocês. Ó. O sentido de exeção, de certa forma, determina o debate. Então, nós já vimos que esse verbo viveram pode ser literal. Então, os pré-milenistas acreditam que a pessoa voltou a viver, ressuscitou literalmente, e o pós-milenista entende que exeção, a primeira ressurreição, é a ressurreição do Espírito, é a ressurreição, é o novo nascimento. Aí nós vamos acompanhar para a gente ver o que acontece. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, como eu já disse, os amilenistas, eles dizem o seguinte: e o restante dos mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Eles dizem que o ímpio nunca revive, porque mesmo que ressuscite o corpo, sua alma está morta. Então eles dizem o seguinte, que existe uma morte espiritual e uma morte física. E o pré-milenista diz o seguinte, ó, os cristãos vão ressuscitar antes do milênio. Os ímpios vão ressuscitar depois do milênio. Aí essa ressurreição antes do milênio é chamada de a primeira ressurreição. Aí é aquilo que eu já disse para vocês. Como é que vai ser interpretado? Primeira ressurreição para os pré-milenistas, literal. A pessoa vai ressuscitar e vai entrar no milênio com Jesus Cristo. O amilenista diz não.
Essa primeira ressurreição é o novo nascimento. É espiritual. Nós já fomos agraciados com essa primeira ressurreição. Aí diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Então ele diz assim: ó, bem-aventurado aqueles que têm parte na segunda ressurreição. Aí os amilenistas diziam o seguinte: segunda morte aqui é morte espiritual. Ele diz, então, primeira ressurreição tem que ser ressurreição espiritual. Porque a primeira ressurreição faz paralelo com segunda morte. E aí o amilenista diz, não, olha, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Jesus vai voltar, os que estiverem mortos ressuscitarão e entrarão com ele para o milênio. Deu para entender, pessoal? Tem uma dúvida, pastor. Vamos lá. Até que enfim alguém com uma pergunta. Porque está muito boa a aula aqui hoje, tá polêmica. Diga. Pastor, então como é que ele explica aquele fato de que quando Jesus ele dá o último suspiro na cruz, quando ele entra na glória, os que ressuscitaram? Como é que essas três visões explicam essa passagem? Deu para entender? Deu. É porque assim, quando... Porque tem, só mais um adendo aqui, porque tem aquele que defende o sentido literal. Então, eu acredito que essa passagem se encaixe naqueles que defendem o sentido literal. Mas aqueles que falam no termo espiritual, como é que eles explicam essa passagem? É porque, primeiro, como a Rafa já falou, a questão é saber se nós podemos interpretar uma parte do Apocalipse literal e o resto simbólico. Percebeu, Rafinha, a dificuldade? Não, tá muito difícil essa aula, estou me esforçando aqui. Não, eu quero... Mas está bem interessante. Qual é o meu objetivo? É alargar a visão de vocês. Porque a gente está muito acostumado com o pré-milenismo. A escatologia que a gente aprendeu é uma escatologia dispensacionalista. Então, está tudo dentro do seu quadrado. A gente pode dizer assim, Jesus vem, arrebata a igreja, vai para o tribunal de Cristo, para as bodas do Cordeiro aqui na terra, a grande tribulação, os judeus sofrendo. Não é assim, pessoal? Exatamente. Bom, pessoal. Isso, pastor. É assim mesmo, pastor. É. A gente, principalmente na Assembleia Anos, sempre foi ensinado e cremos dessa forma, né? Então, o que acontece? Está tudo muito organizadinho. Aí Jesus vai voltar, nós vamos voltar com ele. O problema é encontrar um texto que a gente está voltando com ele. Porque diz aqui que nós vamos ver que Jesus vem para a sua igreja. E aí o que acontece? Outra questão é, podemos interpretar uma parte do Apocalipse literal e uma parte figurada? É outra questão que eles colocam. Aí eles dizem, ou você interpreta tudo figurado ou tudo literal. E eles dizem que literal não dá. E nisso aí a gente concorda. Não dá para interpretar o Apocalipse de forma literal. Agora, como falou a Rafael,
A grande questão é, isso aqui é espiritual? Diga, Rafa. Pastor, ainda tem outra dúvida, levando nessa mesma linha de raciocínio, né? Porque quando ele fala sobre o Satanás ser preso e sobre a questão do espírito do engano, né? Se a gente for analisar, também o que encara de forma espiritual também ainda não se encaixa. Por quê? Porque nós estamos vendo a palavra se cumprindo, onde, se possível for, até os escolhidos serão enganados, e nós estamos vendo falsos mestres, falsos profetas, então nós estamos vendo pessoas que professam a mesma fé com o espírito do engano. Então, se a gente for nessa mesma linha do espiritual, Satanás, então, não está preso. Mas é isso que eles estão dizendo. Uhum. É porque vocês querem me matar. Eu passo até 2 horas da madrugada, 3 horas, para preparar um monte de coisa, e essa cambada não lê. Se vocês tivessem lido, eles dizem assim, Rafa, você teve a coragem de perguntar, mulher corajosa, eles dizem o seguinte, o grande problema é entender literalmente. Como eles entendem espiritualmente, eles dizem, olha, pessoal, isso não vai acontecer no milênio, mas já está, como a Rafaela falou, acontecendo. Deu para entender, Rafaela? Sim, pode continuar, estou ouvindo aqui. Eles estão seguindo o teu raciocínio, de dizer assim, pessoal, o milênio não é literal. Não aguarde 1000 anos para você ficar brincando com os leões, comendo maçã. Ele diz, mas no milênio nós vamos vencer o mal. Então, a vitória da igreja sobre o pecado, o diabo está preso, aí o George Led, ele diz o seguinte, que ele está preso, ele diz, porque seria cômico, seria também assim, incrível de acreditar que um espírito pudesse ter cadeia, um espírito ter algema. Então ele diz que o diabo está preso no sentido de limitar a sua ação contra a igreja. E ele tem poder contra o mundo, mas não tem poder contra os verdadeiros cristãos. Aí ele diz o seguinte, que Satanás preso é como um cachorro que está amarrado com uma corda bem grande. Então, tem ainda um espaço de ação. Mas esse espaço está limitado pelo tamanho da corda. Então, ele não alcança o povo verdadeiro de Deus, só os dos ímpios. Deu para entender, Rafinha? Agora sim, pastor. Compreendi. Obrigada. Então, a grande questão aqui, pessoal, é a gente decidir, é espiritual ou é literal? Certo? Diga, Oliveira. Então, pastor, como a Rafaela falou, agora eu entendi. Acho que a pergunta dela foi muito cabível, acho que foi muito esclarecedor. E assim, então, eu vendo pela uma questão espiritual, ele está preso em relação àqueles que creem, à igreja, né? Assim? Isso, é assim que eles creem. Certo? Porque o que eu estou tentando mostrar para vocês? Mostrar as interpretações. Para que vocês possam, né, vocês já estão bem maduros, começar a ter as próprias interpretações e colocar e ler a Bíblia com mais alternativas. Deu para entender, pessoal? Entendi, pastor. Deu para entender, Rafinha? Deu sim, pastor. Obrigada. Então, o objetivo, pessoal, aqui é dar a vocês mais lentes. Para que você não fique só assim. Isso não quer dizer que você vai deixar de ser pré-milenista. E vai passar a ser amilenista. Mas quer dizer que você vai ter uma segunda visão.
Diz assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, para o pré-milenista, a ressurreição é literal. Nós vamos ressuscitar com Cristo. Quando ele vier, nós vamos entrar no milênio. Um milênio literal, natureza subjugada, não haverá mais guerras. Já no amilenismo, a primeira ressurreição é a ressurreição do novo nascimento. Nós estamos com Cristo, nós já ressuscitamos espiritualmente, nós já somos bem-aventurados, e eles dizem, sobre estes que nasceram de novo, não tem autoridade a segunda morte. E aí é aquela mesma história. Já estamos, então, nesse sentido, pastor, já estamos vivendo o milênio, né? Justamente. Certo? Milênio para eles é algo espiritual e não literal. Eles dizem que o maior equívoco é esperar o milênio igual aos testemunhos de Jeová. Então, pastor, tem muita gente esperando. Foi? Tem muita gente esperando esse milênio. Só mais uma perguntinha, pastor. Então, quer dizer... Diga. Pronto. Então, já que nós, seguindo essa linha de raciocínio, nós já estamos vivendo um milênio, nós podemos associar, então, com a graça, com o momento da dispensação da graça que a gente está vivendo? Isso. Pronto. O grande problema... Deixa eu explicar. Isso não quer dizer que não haja um milênio. Né? Nós podemos acreditar no milênio, que Jesus virá. O que eu estou colocando é que existe não apenas uma interpretação. É que, geralmente, nós aprendemos o seguinte, aprendemos uma, mas não aprendemos as outras. E aí, quando a gente encontra uma pessoa assim, a gente não sabe dialogar, a gente fica perdido. A pessoa começa a argumentar. Se eu fosse um professor aqui tendencioso, eu iria argumentar em prol do amilenismo. E como é que vocês acham que vocês iam sair daqui hoje? Todos amilenistas. Ou no mínimo, assim, Jesus. Por quê? Ensinaram a mim e a você sempre só um lado da moeda. Não ensinaram o outro. E aí, quando a gente vê o outro, a gente fica perturbado. A gente fica meio doido. Aí, com o tempo, as coisas vão se acalmando, aí a gente vai dizendo assim, peraí, eu sou nós podemos dizer, tem coisas, pessoal, quando a gente vê pela primeira vez, você fica assim, não tinha visto isso aí. Mas isso aí é novo. Que bom que você está aprendendo algo novo. Aí diz assim, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Então, lá no Antigo Testamento já dizia que o reino de Israel seria um reino de sacerdotes. Aí agora, João já viu os crentes abençoados, né? Ele volta para a perdição do capeta. Ele volta para dizer a última cena, o último slide do diabo. Ele chega e diz, olha, os santos viveram, quer espiritualmente ou materialmente, ressuscitaram, isso é uma verdade, porque o importante, prestem minha atenção, é a verdade. O importante não é quando. O importante é a verdade. Foi o que eu disse?
Importante é a verdade. Então, vamos ver aqui. Todo mundo aí crê que nós ressuscitamos espiritualmente? Sim, pastor. Sim. Quem mais? Sim, pastor, porque a palavra diz que nós estávamos mortos, né? E aí, ele quando nos nós deu, recebemos ele nos deu vida. Inclusive, Efésios 2, né, pastor? isso. Todos creem que nós vamos ressuscitar fisicamente? Sim. Eu creio. Não. Eu creio. Hã? Eu também. Certo? Então, qual é o ensino aqui? Ressurreição. São. Isso. Então, o que diverge é se essa ressurreição é espiritual lá no começo da nossa fé, ou se ela é a ressurreição material na concretização da nossa fé. Mas as duas vão acontecer. As duas vão acontecer. Sejamos nós amilenistas ou pré-milenistas, nós vamos ressuscitar. Nós já ressuscitamos espiritualmente e vamos ressuscitar espiritualmente. Se é antes do milênio, depois do milênio ou não, isso aí é uma questão que a gente deixa nas mãos de Deus. A verdade é que o texto está dizendo que nós vamos ressuscitar. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Sim. Aí diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, que é lá de Ezequiel, a fim de reuni-las para a peleja. Ele agora vai reunir, é claro que não morreram todos lá na batalha. E aí ele agora vai sair para conquistar as pessoas. Sejam elas que estejam no milênio, ou sejam aquelas que estão dentro da igreja hoje, conforme o amilenismo. Para o pré-milenista, Satanás será solto e pegará o povo dentro do milênio. As pessoas que viveram com Cristo, que tiveram tudo do bom e do melhor. Para o amilenista, aqueles que estão ali todos os dias de Bíblia na mão, ouvindo a palavra, louvando a Deus. O capeta vai reunir as nações para a peleja. E olha o que o texto diz. O número dessas nações é como a areia do mar. Era uma maneira de dizer incontável. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Veja que Satanás consegue um número de pessoas como a areia do mar. Deus está mostrando a incorrigibilidade da raça humana. Que não tem jeito. Que pode prender o diabo. Pode dar a eles, ou a igreja no amilenismo, ou um período de 1000 anos. Quando Satanás chamar, quando Satanás der um psiu, ele se volta. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Então, o grande teste era: vamos prender o diabo para ninguém botar culpa. O diabo estava preso. Então, todo mundo agora ou está convertido dentro da igreja, ou está usufruindo os 1000 anos de paz, sem guerra, sem problemas.
E aí, o ensino é, quando o capeta chama, as nações passam para o lado dele. E não um grupinho, mas diz que marcharam pela superfície da terra, e alguns pela largura da terra. A ideia é que é tanta gente que cobre a terra de uma ponta a outra. E sitiaram o acampamento dos santos. Aí aqui a questão é, o acampamento dos santos é a nação de Israel ou a igreja? Para alguns é Israel, para outros é a igreja. E dizem a cidade querida. Aí uns dizem é Jerusalém. Os outros dizem é a nova Jerusalém, que ele já vai falar no capítulo seguinte. Aí ele diz assim, mas é bem provável que seja Jerusalém terrena. Por quê? Botem na cabeça, aqui é o fim. João está botando, Jesus está botando agora um ponto final. Esse é o último ataque do capeta. Aí diz assim, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Tchau. Acabou. Acabou agora. Essa revolta acabou. Deus esmagou a rebelião. Todos aqueles. É como se Deus estivesse dizendo, olha, pessoal, vou prender o diabo. E vocês vão ver que mesmo com ele preso, quando eu soltar, eu vou soltar ele. Para vocês verem que as pessoas não mudam. Que elas não querem mudar. Que elas vão passar para o lado dele, mesmo tendo desfrutado. Ou segundo o pré-milenismo. Uva, maçã. Mas a presença de Jesus, ou segundo o amilenismo, a igreja, o batismo, a ceia, os ensinos, as escrituras, o convívio. Ele diz, quando Satanás apita, o povo corre. Então você pode entender tanto literalmente quanto espiritualmente. E você tem um monte de gente que está dentro das igrejas, mas que no dia que ouvir um psiu do diabo, corre. E aí diz assim, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Agora sim. Agora não é mais um abismo. Agora é o lago de fogo, é a Guiena, é o inferno. Então agora findou. Agora o diabo vai ser queimado. É uma maneira de dizer, claro. Então, já tinha lá quem? A besta e o falso profeta. Agora é jogado lá também o diabo. Um dia eu estava pregando e um homem perguntou, pastor, diga, teu Deus é poderoso, por que ele não destrói o diabo? Ele disse, por tua causa. Ele disse, por minha causa? Eu disse, é. Porque se você só tiver um supermercado para comprar, só vai comprar lá, não porque você gosta, mas porque não tem alternativa, não tem opção. Eu disse, se você tiver vários supermercados, você vai naquele que você gosta. Eu disse, Deus deixou o diabo para você ter escolha. Porque só tivesse Deus, você era de Deus, não porque você escolheu a Deus, mas porque não tinha outro. Aí ele ficou assim, constrangido. E diz assim, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados, não aniquilados. Tem uma doutrina que ensina o aniquilacionismo, que as pessoas serão destruídas, incineradas, como um pacote de droga. Mas a Bíblia diz diferente. E serão atormentados de dia e de noite. Essa expressão quer dizer incessantemente, pelos séculos dos séculos. Não diz que Satanás, a besta, a trindade satânica, vai ser encarcerada e incinerada e destruída. Não.
Diz que eles vão ser atormentados pelos séculos dos séculos. Eles atormentaram muita gente. E agora... Então, vocês notaram, pessoal, chegou o fim? Sim. Amém? Há uma alma bondosa aí, sim. Então, você está vendo, valeu, Francisco. Vocês estão vendo, ó, o fim chegou. O falso profeta já não existe mais. Na terra agindo. O anticristo está no inferno. E o diabo acabou de encerrar sua participação na história. Aí, vai agora haver o acerto de conta com os homens. A besta, o falso profeta, o capeta, todos já estão condenados. Todos já estão no inferno e de lá nunca mais sairão, mas serão atormentados. Aí João diz assim, vi um grande trono branco, trono da justiça, trono que não se vende, um juiz incorruptível, santo, justo, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Quando descer o grande trono, que é o dia do juízo, a velha criação vai dar lugar à nova. Vocês lembram que eu disse que tudo está se findando? Sim ou não? Sim, pastor. Sim. Então agora, a velha criação, o velho sistema, está indo embora, está desaparecendo. De cuja presença fugiram a terra e o céu. Tudo que era antigo, tudo que estava maculado, agora está começando a passar. Passou a cena. Terminou a época do bandido, é igual a novela. Chegou o último dia, é a hora do artista. Ele diz assim, e não se achou lugar para eles. A glória de Jesus é tão grande que ninguém vê. Mas as outras coisas só consegue ver Jesus. Mas diz que não tem mais lugar para o velho sistema, para o mundo contaminado, para o mundo que Deus disse, maldita é a terra por tua causa, não tem mais lugar para ele. Diz assim, não se achou lugar para ele, porque a partir de agora, novos céus e nova terra, em que habita a justiça. João está mostrando a transição que vai haver. E Pedro diz, os céus que agora existem pelo fogo estão destinados à terra e tudo que nela há será desintegrado, diz ele. Ele diz, mas para nós haverá um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Então, não há mais lugar para o que é velho. Não há mais lugar para a velha religião, não há mais lugar para a velha criação. Em Cristo, tudo se fez novo. Aí diz assim, vim também os mortos, os grandes e os pequenos. Aí a pergunta é, esses mortos são mortos mesmos, tá? Ou são todos os descrentes que estão mortos espiritualmente? As duas interpretações são válidas. E vi os mortos, os grandes e os pequenos. Tem o governador e tem o favelado, postos em pé diante do trono. Agora está todo mundo em pé, que era a maneira com que a pessoa ficava diante da autoridade. Então se abriram os livros. Naquela época, todo cidadão
tinha um livro. Todo gestor, todo governante. E ainda outro livro, que é o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achava nos livros. Naquela época, o soberano, ele tinha um livro, e ali, se a pessoa estava viva, se ela era um bom cidadão, ela tinha seu nome escrito. Se ela era um cidadão que enveredou pelo mau caminho, ou que morreu, então ele era riscado daquele livro. Então agora, tudo está desnudado. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem vamos prestar conta. E não preste atenção, o diabo não é o último a ser julgado. Não é o anticristo, nem o falso profeta. Esses aí já foram. A questão de Deus agora é com a raça humana que rejeitou o perdão de Deus. Vou já terminar. Aí ele diz assim, deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Naquela época, como eu já disse, a questão do sepultamento era muito importante. Então, o principal meio de transporte eram os navios. Então, muita gente foi jogado ao mar depois da morte. Então, se imaginava que alguém lançado ao mar estava longe do alcance da mão de Deus. E aí João diz, olha, pessoal, ressuscitaram todos os que estavam, que morreram, que foram lançados ao mar. Lembre, Jesus disse, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. João está dizendo, todos aqueles que foram lançados ao mar, comidos pelos peixes. Deus tem cada célula deles. E o mar que é visto como um carcereiro que prendeu os corpos daquelas pessoas lá, ele diz assim, e deu mal aos mortos que nele estavam. Jesus disse, vai chegar o dia em que o Filho do Homem há de vir, e os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esse daqui é o segundo grupo. E diz assim, e a morte e o além. Essa tradução é boa, porque algumas traduções colocam aqui inferno. Entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. O julgamento será individual. Então, no juízo final, existem duas coisas. Existem aqueles que creem que no juízo final os cristãos estarão lá e serão julgados e aprovados, e os ímpios estarão lá e serão julgados e condenados. Existem outros que dizem que os cristãos só estarão sobre o trono, mas não serão julgados. E que eles serão julgados em um julgamento anterior chamado Tribunal de Cristo. Isto nós vamos ver em escatologia teológica. Então, o que acontece agora? Todos foram julgados segundo as suas obras.
Aí diz assim, então a morte e o inferno, veja, aqui não foi uma tradução muito feliz, porque a palavra Sheol, Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a Guiena. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, para João, a segunda morte é ser lançado no inferno. E aí eu coloquei aqui uma coisa para poder explicar a vocês. Lembre-se, João está falando do fim do que é temporário, para começar o eterno. Tudo que é temporário está tendo fim. Pecado está tendo fim, o agir do mal está tendo fim. E agora tem o que a gente chama de escatologia particular, que é o estado intermediário. Então, acreditava-se e ensina-se que a pessoa que vai hoje, que morre, ela não vai direto para o inferno, como ele era. Que o inferno só vai mesmo depois do tribunal de Cristo, do juiz final, quando a pessoa for julgada. Então, para onde as pessoas vão hoje? Para o Sheol, para o Hades, no grego, que era o mundo dos mortos. E aí João pega e pinta um quadro para dizer, olha, pessoal, porque é mais ou menos assim. Deixa eu tentar explicar. A pessoa morre, ela vai para o Hades, que seria uma espécie de delegacia, aguardar o julgamento. E depois do julgamento, ela vai para o presídio. Então, no Novo Testamento, é mais ou menos assim. A pessoa morre e ela vai para o Hades. Não é o purgatório. Já é um lugar de condenação. A pessoa está condenada. Não tem mais como mudar. Mas está aguardando o juízo final. E depois do juízo final, ela vai ser lançada no inferno. Deu para entender, pessoal? Tem alguém aí ainda? Sim. Estou terminando. Então, João personifica. Ele diz, tem a morte, aqui, ó, e tem o Hades. Aí ele faz como se fossem duas pessoas. E ele diz, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Agora, esses dois serão lançados aqui. Ou seja, aquilo que era temporário, a morte. Agora, as pessoas vão para a morte eterna. Aquelas almas que estavam no Sheol, no Hades, esperando a condenação, agora foram condenadas. E aí João diz o seguinte, ó, isso aqui vai desaparecer, isso aqui vai desaparecer, e tudo que é mal vai ter seu fim aqui. Acabou. Acabou o mal. O triunfo do bem. Então, nesse capítulo, diz, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Tudo que é mal acabou. Deu para entender, pessoal? Sim. Então, agora no Apocalipse, o que aconteceu com o mal? Foi aniquilado. Foi aniquilado, foi destruído. Agora o mal foi vencido para sempre. Aí diz assim, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida,
esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então agora termina o mal. O diabo foi para o inferno, o anticristo foi para o inferno, os ímpios foram julgados, condenados, e quem não foi achado... Aí veja que o último que Deus deixa é o homem. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, todo aquele que não se arrependeu, todo aquele que não se converteu, todo aquele que rejeitou o amor de Deus, foi lançado para dentro do lago de fogo. No lago de fogo se acaba toda a maldade. O perverso é destruído. O mal é vencido. E aí agora João vai se deter. Ele diz, olha pessoal, aqui termina o mal. E aí ele vai dizer agora, no próximo capítulo, ele vai dizer, vai haver novo céu e nova terra, nos quais habitam a justiça para nós. Então, nós já sabemos qual é o fim do diabo, qual é o fim do malvado, qual é o fim do pecador, qual é o fim do perverso. E vamos saber o que nos aguarda a partir da próxima aula. Alguma pergunta? Não, senhor. Então, vamos agora encerrar. Então, se você não assistiu aqui ao vivo, deixe sua presença lá no comentário. E aqueles que assistiram aqui ao vivo, deixe sua presença aqui. Então, Deus abençoe. Espero que vocês tenham entendido. Esse capítulo 20 põe fim à maldade. E agora, nós vamos ver as bênçãos. Capítulo 21 e 22. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Amém.